Olá! Hoje vamos mergulhar numa filosofia bem antiga, mas com lições, olha, surpreendentemente práticas e poderosas para quem empreende nos dias de hoje. Sabe aquela dúvida que bate em quase todo mundo que quer tirar uma ideia do papel? Aquele medo de não ter dinheiro suficiente para começar? Pois é, essa sensação de falta pode ser paralisante, né? Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito totalmente diferente? E se essa aparente fraqueza fosse, na verdade, a maior força de um negócio? Vamos virar essa ideia de cabeça para baixo. Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa falar de uma armadilha bem comum, bem moderna, em que muita gente acaba caindo. É um ciclo vicioso de trabalho sem fim, de exaustão, que promete uma recompensa que, na prática, raramente chega. É aquela história, né? Aquela corrida sem fim onde a saúde é sacrificada em nome do dinheiro, para depois ter que gastar todo esse dinheiro tentando recuperar o bem-estar. E no meio do caminho, o que fica para trás? Sonhos, momentos simples e a própria alegria de viver. Tá, mas como é que se escapa disso? A resposta, por incrível que pareça, pode estar lá na Grécia Antiga, na sabedoria de um filósofo com conselhos extremamente práticos para o nosso tempo. É aqui que entra Epicuro. Para ele, empreender não era o objetivo final, de jeito nenhum. Era, na verdade, uma ferramenta. Uma ferramenta poderosa para alcançar algo muito, mas muito maior: liberdade e paz de espírito. O primeiro grande objetivo dele era a ataráxia. Pensa nisso como a verdadeira riqueza, sabe? Uma tranquilidade profunda da alma, um estado de calma sem perturbação. É como se fosse o verdadeiro lucro, o balanço positivo da alma. E de mãos dadas com a ataraxia, vem a aponia, que é basicamente a ausência de dor ou desconforto físico, ou seja, ter as necessidades básicas atendidas para evitar o sofrimento. Juntas essas duas ideias, ataraxia e aponia, formam a base de uma vida que é, de fato, próspera e equilibrada. Beleza, e como é que a gente usa isso na prática? Vamos ver como essa filosofia toda se transforma em 3 ferramentas bem concretas para qualquer novo negócio. A primeira ferramenta é uma virada de chave na forma de pensar sobre dinheiro. Ao invés de ficar correndo atrás de luxo e acúmulo, o foco passa a ser curar a ansiedade. O objetivo é ter o suficiente para viver bem e não perseguir aquele excesso que só traz preocupação e acaba escravizando. A segunda ferramenta enxerga o negócio como uma busca por independência, por autossuficiência. O ponto central aqui é que o negócio lucrativo deve ser algo que sustenta a paz de espírito e não algo que a consome. Faz todo sentido, né? E a terceira ferramenta é, na real, um filtro poderoso, quase um guia de marketing. A ideia é focar no que realmente importa. Primeiro, os desejos naturais e necessários: comida, abrigo, segurança. O básico para viver bem. Depois vem os naturais, mas não necessários, tipo uma comida mais sofisticada ou uma casa maior. São coisas boas, mas não são essenciais para a felicidade. E por último, o que a gente deveria ignorar: os desejos não naturais e não necessários, como a busca por fama ou poder. Por quê? Porque eles são uma fonte infinita de ansiedade. Quando a gente junta tudo isso, o que surge é uma espécie de manifesto, um novo jeito de pensar para um tipo diferente de empreendedor. Primeiro ponto, o lucro existe para libertar, não para aprisionar. A gente constrói um negócio para ser livre, para ter controle sobre o próprio tempo, e não para virar escravo de uma busca sem fim por mais e mais. Esse segundo ponto é genial, porque ele transforma uma suposta desvantagem em poder. Quem precisa de pouco para prosperar? Bom, essa pessoa é a mais livre de todas. A limitação se transforma em libertação. Ponto 3. Pensar nas finanças é, na verdade, cuidar da paz de espírito. Um fluxo de caixa saudável, sabe? Com as contas em dia e uma reserva para emergências, isso é o melhor remédio para a ansiedade sobre o futuro. Com isso em ordem, a mente fica livre para criar. O quarto ponto é sobre lidar com os perrengues do dia a dia. A verdade é que a gente sofre muito mais na imaginação do que na realidade. A lição aqui é resolver os problemas conforme eles aparecem, de forma prática, sem deixar que o medo do que pode acontecer roube a alegria de hoje. E, por fim, a grande metáfora: o negócio como um jardim. A pergunta é simples: o trabalho é um jardim ou uma prisão? Se ele não permite tempo para aproveitar a vida, para estar com as pessoas que importam, para cultivar amizades, a resposta fica bem clara. Então, vamos aprofundar um pouco mais nessa ideia do jardim, que é a metáfora central da escola de Epicuro. Porque, no final das contas, o objetivo não é um número na conta bancária.
Ao criar um negócio, a meta final deveria ser cultivar um espaço com propósito, com colaboração e, acima de tudo, com tranquilidade para todo mundo que faz parte dele. E essa filosofia é a melhor defesa contra aquele medo do começo, sabe? De achar que não tem o suficiente. A verdade é que a ferramenta mais importante já está disponível para todo mundo: a moderação. É como o próprio Epicuro disse, e isso resume tudo, né? No fim das contas, a gente prospera para ser dono do próprio tempo, para conseguir apreciar as coisas simples e essenciais da vida. Esse é o verdadeiro retorno sobre investimento. Então, a reflexão que fica é essa. Que tipo de jardim o trabalho de alguém está de verdade nutrindo? Um jardim de estresse e ansiedade ou um de paz e liberdade? É essa escolha que define todo o caminho.